Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais um vídeo, então. Vamos falar então sobre o mundo globalizado, galera, tá? Ah, Quando se fala em globalização, a gente tem que lembrar que a globalização ela é um conceito bastante confuso, né, que traz para a gente uma conexão entre todos os locais a todo momento, né? Então, a globalização ela muda a nossa percepção, até mesmo da realidade, né? Então, o mundo globalizado ele traz para nós uma percepção, por exemplo, né? Lá no período das grandes navegações, nós tínhamos aí um grande processo evolutivo, isso de 1500 a 1840, a velocidade aí dos barcos e das carruagens que era de 16 quilômetros por hora. Conforme a gente foi evoluindo nas nossas técnicas e nos nossos meios de transporte, a gente chegou, né, por exemplo, na máquina a vapor, nos trens, isso em 1850, 1930, período da Revolução Industrial, a gente vai ter aí a velocidade das locomotivas aí já de 100 quilômetros por hora, os barcos a vapor aí já de 57 quilômetros por hora. Depois a gente chegou em 1950 com os aviões em torno de 480 a 640 quilômetros por hora. Depois, em 1960, a gente vai ter já os jatos, né, ultrapassando os 1.100 quilômetros por hora. Tá, mas por que eu trouxe isso? Porque a globalização ela surge com as grandes navegações, que mostra nesse momento o primeiro contato que as populações têm. E esse contato entre as populações é o que a gente pode delimitar como globalização, né? Que é o acesso de tudo e de todos a todo momento. Né? Então, os portugueses conseguem se deslocar, sair do seu território e chegar até o território que nós conhecemos hoje como Brasil, assim como colonizam regiões aí como a África ou as Américas, enfim. Né? A globalização ela permite que a gente altere o nosso estado, né? Isso de consciência, até mesmo a nossa percepção de tempo e de espaço. Tá? Então, quando a gente fala de mundo globalizado, a gente tem que entender que a globalização ela transforma a paisagem e transforma as pessoas. Aqui vocês têm imagens aqui, né? Por exemplo, Nova Orleans é uma cidade situada ao sul dos Estados Unidos, fundada em 1718 por colonos franceses. Nova Orleans, apesar de estar aí nos Estados Unidos, ela é formada por uma colonização de franceses. É um local dos Estados Unidos colonizado por uma nação ou por um grupo de pessoas que vieram da França. Isso é globalização, é o contato de nações diferentes em um único local. Né? Um exemplo clássico aí, as edificações ao longo dessa rua, né, que vocês estão vendo na imagem, elas têm a arquitetura colonial aí francesa. Um exemplo clássico é só você ir aí para o Rio Grande do Sul ou para algumas áreas de Santa Catarina aqui no Brasil, que você vai perceber que você encontra aí a arquitetura alemã em vários pontos, tá? Então, obviamente, isso é globalização. Se você observou a imagem aqui, você vai perceber também esse último aspecto aqui. Nessa rua de Nova Orleans, você tem vários artistas, e neste caso específico, nós temos um cantor de jazz, que é uma linhagem de música africana, ok? Então a globalização ela trata justamente dessa mistura aí entre as nações, né? A globalização ela traz muito também das novas técnicas e tecnologias para o nosso dia a dia, né? E isso está no nosso dia a dia. Você liga um computador hoje, você pode viajar para qualquer parte do mundo sem sair do lugar, né? Isso é a prova de que a globalização ela está presente no nosso dia a dia, né? Você pode ter um celular que é da Samsung, que é sul-coreano, mas que tem peças que vieram do Brasil, o minério que veio da África, enfim, a gente nunca sabe, né, a real origem dos produtos que a gente tem em casa. Isso nada mais é do que globalização, né? A internet nos permitiu isso, né?
Inclusive aqui você tem a porcentagem, né, esse mapinha aqui com a porcentagem da população usuária de internet em 2016. Se vocês observarem aqui no Brasil, né, 46% da população usa a internet, 49%. Nos Estados Unidos, na Rússia, países da Europa, na própria Argentina, aqui você tem aí essa corzinha mais escura, entre 62% aí da população utilizando a internet. Então, quer dizer, os altos índices da população que usa aí conexões aí a nível de mundo. Os países aí em que mais 62% da população era usuário de internet em 2016, né, são as cores em branco, né? Os países mais pobres são os que menos têm acesso à internet, tá? Um conceito que vocês têm lá na apostila de vocês, no livro de vocês, é o conceito de localização, né? Imagine um evento que tem alcance mundial e que provavelmente milhões de pessoas vão assistir, né? Um exemplo clássico que vocês têm a imagem, né? Uma partida de basquete entre duas seleções em um campeonato mundial. Agora imagine que antes de você iniciar essa partida durante o campeonato, os atletas de uma seleção fazem um ritual típico e próprio do seu país. Um exemplo aqui a gente tem o haka, né, que é uma espécie de uma dança feita aí pelos guerreiros aborígenes da Nova Zelândia, os maoris. Isso é o que a gente chama de localização, é você trazer algo que é típico do teu território e desenvolver em um local que é totalmente diferente dele. Então trata-se de uma localização, né? Isso é um neologismo que funde o termo local em meio a uma globalização. Basicamente corresponde às influências culturais que um determinado local impõe, né, num cenário impróprio e peculiar, né? Isso também é globalização, né? Existem aí alguns movimentos de resistência à globalização, alguns grupos, ONGs, que são contra esse processo evolutivo, mas não que eles sejam contra a globalização. Basicamente, eles são contra os aspectos negativos da globalização, né? Já que essa globalização, muitas vezes, ela é bastante exclusória. Então, eles são a favor dos avanços tecnológicos, mas são contra as desigualdades sociais que são ampliadas aí por essa globalização. Tá? Uma das grandes questões aí quando se fala em globalização é o desenvolvimento aí dos países, né? Que se torna um dos grandes desafios, né? A questão de desenvolvimento das nações, né? Você tem aqui, por exemplo, a riqueza média da população, esse mapa é de 2016, você tem aí acima de 100 mil dólares, né? Nos Estados Unidos, tá? Entre 25 mil e 100 mil dólares em alguns outros países, como o Chile, por exemplo, em algumas outras áreas aqui, Colômbia, Equador, o México, aqui, por exemplo, tá? Entre 5 mil e 25 mil dólares, né? Isso também está presente aqui, um exemplo clássico, Brasil e Argentina e Paraguai, tá? Algumas outras nações europeias. Você pode ver que a distribuição de renda ela é totalmente diferente em vários locais aí, né? Esse é um problema que a gente vai ter. E a globalização ela traz, né, esses problemas. Por quê? Porque você tem nações que são muito bem desenvolvidas e que têm acesso a todas as informações possíveis, ao mesmo tempo que você tem nações, né, que não tem esse mesmo nível de desenvolvimento, que não tem essas mesmas condições, né? A globalização ela basicamente escancara as máscaras sociais aí das nações, né? Vale lembrar que a globalização ela se vende como algo que está acessível a tudo, a todos e a todo momento. Só que ninguém avisa que a globalização ela só está acessível a tudo e a todos que têm dinheiro para pagar por ela, ok? O que eu tinha para falar era isso. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Valeu!